Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Edna Dias e dividi uma live em vários vídeos para facilitar a compreensão. Espero que vocês gostem. Compartilhe esse vídeo, deixa teu joinha e se inscreve no nosso canal. Essa é uma parede em alvenaria com bloco cerâmico. Então vamos começar a dizer que uma parede em alvenaria significa que ela é feita com blocos e massa. Ela tem água na composição dela. Vocês concordam que esta aqui é a parede de Smart Lab? Esta aqui, que é a parede de telha sanduíche, elas não têm água na composição delas? Tudo veio pronto e foi montado ou encaixado e parafusado em obra, em loco. Às vezes eu posso até trazer painéis já prontos de paredes e só encaixar na obra. Tem essa opção também. Aqui não. Aqui a junção, a formação dessa parede depende de usar algum tipo de massa úmida para colar os componentes, que são os blocos cerâmicos. Aqui eu fiz essa simulação com bloco cerâmico de 6 furos. Poderia ser bloco cerâmico de 9 furos, poderia ser bloco de concreto, poderia ser bloco celular. Nesse caso, eu fiz com bloco cerâmico de 6 furos, porque na minha região ele é o mais comum. A gente usa em obras vários tipos de bloco cerâmico. Esse aqui, ó, o que tá desenhado, acho que nem é de 6 furos, tá? Tem até uns furinhos extras ali do lado, ó, tá bem esquisitinho. O que importa que eu queria mostrar é que eles estão com a medida de 9 centímetros apoiada na base da parede. Isso vai me dar uma parede de mais ou menos uns 12 centímetros, uma parede fina. Se eu quisesse uma parede mais grossa, eu poderia pegar esse bloco aqui e rotacionar ele, tá? E aí eu posso apoiar o lado de 14 centímetros. Ter uma parede mais grossa, uma parede com 17 centímetros no final. Isso altera o preço de parede, tá? Porque quanto mais eu usei na menor medida o bloco cerâmico, isso faz com que ele tenha um bom rendimento. Estima-se 35 blocos por metro quadrado de parede. Agora, se eu deitar ele, você concorda que eu não tô ganhando aqui 14 centímetros, aqui eu passo a ganhar 9. Com isso, eu preciso de mais blocos. Se eu virar no outro sentido, daí piorou, porque eu usei o lado mais largo ainda, de mais blocos ainda, e isso interfere no preço da parede e também interfere no peso da parede. Ela vai pesar mais por metro linear dela e vai carregar mais a obra. Tudo bem. Quais camadas eu tenho nessa parede? Eu tenho o bloco cerâmico, eu tenho essa camadinha aqui, ó, que é a soma de chapisco, emboço e reboco. Por norma, a soma desses três tem que ficar aí mais ou menos com 1,5 centímetro, de 1,5 a 2 centímetros. A espessura do reboco também tem a ver com o custo da parede. Se eu tiver um erro em obra, um erro muito grande em obra, e eu tenho que aumentar a largura desse meu reboco, além de ser errado, além de eu carregar mais onde a parede está apoiada, mas isso não vai ser tão relevante para a carga. Além disso, eu vou gastar mais material, certo? E aí, assim, os pormenores da alvenaria, que a gente tem que dar uma driblada na hora de fazer os custos, tá? A gente sempre joga um reboco mais grosso, que vai mais material, porque também é uma coisa mais artesanal de ser feita. Entre os blocos, existe uma camadinha cinza, é uma camadinha de argamassa, que vai colar esses blocos cerâmicos. Então, por fora eu tenho a camada de reboco, eu tenho a camada de blocos cerâmicos, tijolos, tem outra camada de reboco. Dos dois lados tem tinta, mas principalmente do lado externo é fundamental ter a camada de tinta. Esse reboco não é impermeável, ele permite que a água penetre nele. Então, para selar, para proteger, para vedar a tua parede de alvenaria, você tem que considerar sim uma demão aí de massa acrílica, se eu não me engano, e uma demão ou duas de tinta. O que é esse negocinho aqui, ó, que vocês estão vendo? Esse aqui foi eu que fiz, tá vendo? Não tem nem as curvinhas direito, porque eu fiz rapidez. Isso aqui é um ferro-cabelo. A gente tem um vídeo aqui que fala só sobre ferro-cabelo, explicando que é a forma com que a gente fixa a parede de alvenaria na estrutura metálica. Então, para a obra como um todo conversar de forma harmônica, é bem importante que as paredes estejam fixadas na estrutura. Aqui, nesse outro exemplo de parede, isso acontece com parafusos que vão fixar essa estrutura lá. E aqui também eu tenho que ter, ficou desenhada errada essa parede, ó, mas eu tenho que ter um montante desse encostadinho lá, virado e encostado e parafusado, que assim a parede também vai estar fixada na estrutura metálica. Aqui na alvenaria a gente faz isso dessa forma, esse ferro-cabelo é soldado lá,
essa ponta dele fica para cá. Quando a gente faz obras que não usa estrutura metálica, que usa estrutura em concreto armado, é necessário ter também um ferro cabelo. Não tem esse nome porque não tem a solda, a gente insere ele de outra forma na estrutura do concreto armado, mas é necessário a cada 2 ou 3 fiadas ter também uma estrutura que vai ficar lá fixada no pilar e vai ficar com a sobra de forma que fixe a parede na estrutura, tá? Não é só passar uma argamassa no canto, senão a parede fica solta, ela não tá firme. E esse ferro cabelo acontece aqui e também na saída e lá em cima quando ele encontra com uma viga metálica. Aí a gente solda o ferro cabelo de fora a fora da parede e a gente faz um encunhamento, que é preencher com uma massa mais flexível, porque ali vai ter uma dilatação e uma retração de materiais, de união de materiais, né? Vai unir a parede de alvenaria com a viga metálica. E ali, para não aparecer essas fissuras, a gente tem que usar uma massa mais flexível. Então essa aqui é a parede de alvenaria com bloco cerâmico. Claro, qual é a aparência da parede de alvenaria? Coloquei 2 obras nossas aqui, que a gente usou a parede de alvenaria. Pois é, Gina, por que você não pegou na internet tantas obras lindas e maravilhosas? Porque a parede de alvenaria com bloco cerâmico 6 furos, nesse modelo que eu fiz, eu não tenho como saber, você concorda? Se a obra do vizinho é assim, ele pode ter usado bloco de concreto, ele pode ter usado bloco ecológico, ele pode ter feito parede com isopor, ele pode ter feito o bloco deitado, ele pode ter tido muitas ideias. E aí eu estaria mentindo para vocês. Então aqui a gente tem a casa de campo ainda não acabada, que foi feito com estrutura metálica embutida nas paredes de alvenaria. Então aqui nesses cantinhos, aqui vai ter, aqui nesse cantinho, a gente tem um pilar metálico tubular e aí ficou embutido dentro da parede, então tá embutido dentro do reboco, não tá como nesse desenho. E aqui que é a Vila Terraço, onde a gente enxerga a estrutura metálica aparente e a parede, a platibanda. Olha uma platibanda aqui, ó. Isso aqui é o telhado 2 águas. E aí a gente enxerga aqui que é uma parede também em alvenaria, tá? E aqui tá a matéria-prima da alvenaria, que é dessa aqui do exemplo, que é o bloco cerâmico 6 furos. Parede em alvenaria, material e preço. Bloco cerâmico, 35 blocos, ó, coloquei 52 centavos o bloco, estão vendo? R$18,20 no metro quadrado da parede. Argamassa, R$10,20. Massa pronta para revestimento. Então vamos lá. Por que eu não fiz aqui o preço do cimento, areia, cal, coisa arada e betoneira? Porque isso vai ficar muito relativo e a gente não consegue quantificar rendimento. Peguei a argamassa porque quando você pega a argamassa lá da Votorantim, lá da Quartzolite, sei lá que outras marcas que tem, elas já especificam o rendimento por metro quadrado, entendeu? Quantos quilos vai por metro quadrado. E dessa forma é fácil da gente quantificar o preço. Eu prefiro nas obras pagar mais caro e usar ela, porque eu acho que o rendimento é mais controlado. Às vezes a gente acha que vai sair na vantagem comprar o cimento, a areia, tudo separadinho, chove, leva minha areia embora e minha economia também. Massa pronta para revestimento é a massa para você poder fazer o reboco. Aí pro chapisco eu coloquei cimento e areia separado porque eu não achei o preço da massa da Votorantim pronta para chapisco, mas existe também, tá? Então na parede da alvenaria eu já coloquei o bloco, coloquei a massa que vem entre os blocos, coloquei a massa que vai aqui dos lados e agora eu vou colocar o quê? Tinta interna, que é igual, né? Tinta externa, massa corrida, lixa e o ferro cabelo. Deu um total de R$61,69 de material por metro quadrado de parede. Com mão de obra, vamos lá? Alvenaria com pintura. Material, R$61,69. Mão de obra, R$140. Total, R$201,69 por metro quadrado.